Nesse vídeo, a gente vai trabalhar com o limite de funções, que também vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Só que neste caso, essas funções, ambas vão ser funções com raiz, não necessariamente uma raiz quadrada. Tá? Então, é o terceiro caso de limites de funções com indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, suponha que essa função f seja uma função do tipo raiz de x, aqui uma raiz com índice n, mais uma constante c1, sobre raiz de x, aqui com índice m, mais uma constante c2, aqui com x tendendo a um ponto A qualquer. Então, suponha que no cálculo desse limite, quando você usa a propriedade de limite do quociente, este limite dê como resultado a indeterminação 0 sobre 0. Neste caso, como está aparecendo raiz no numerador e raiz no denominador, nós vamos usar mudança de variável para poder resolver este limite. Tá, mas como é que vai ser feita essa mudança de variável? Essa mudança de variável ela vai seguir um certo padrão. Nós vamos chamar essa variável x, então nós vamos fazer uma mudança de variáveis. A mudança de variáveis, onde essa variável x vai ser igual a uma outra variável, que eu estou chamando aqui de t elevado a s, onde s vai ser o mínimo múltiplo comum entre n e m. Então, o MMC entre n e m. Então, nós vamos fazer essa mudança de variáveis de tal forma que, a partir dessa mudança, a gente vai conseguir resolver este limite. Então, vamos fazer um exemplo? Suponha, então, que o exercício peça para você calcular o limite da função raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quarta de x menos 1, quando x estiver tendendo a 1. Quando nós fazemos aqui o x tender a 1, vai ficar raiz cúbica de 1, que é 1, menos 1, 0. Raiz quarta de 1, menos 1, que também é 0. Então, nós temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, o que nós fazemos é uma mudança de variáveis. Então, eu vou chamar x de t elevado a s, onde s é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, que a gente sabe calcular, e isso vale 12, mínimo múltiplo comum entre 3 e 4 é 12. Então, no lugar de x, eu vou colocar t elevado a 12. Então, nós vamos obter o seguinte, isso aqui vai ficar, então, o limite, quando x estiver tendendo a 1. Opa, só um instante aqui. Aqui nós estamos fazendo a mudança de variável, então agora aqui mais não é x, vai ser o t, né? Que a gente está passando da variável x para a variável t. Então, voltando aqui, nós temos o seguinte, quando o x está tendendo a 1, t elevado a 12 também está tendendo a 1. Se t elevado a 12 está tendendo a 1, o que é t elevado a 12? Seria t multiplicado por t 12 vezes. Então, seria essa multiplicação aqui 12 vezes. Se esse produto está tendendo a 1, é porque o meu t também está tendendo a 1. Então, aqui no limite, quando nós fazemos a mudança de variável, o t vai tender a 1. De quem? De raiz cúbica
de t elevado a 12, raiz cúbica de t elevado a 12 é o mesmo que a gente escrever t elevado a 12 dividido por 3, menos 1 sobre t elevado a 12 sobre 4. 12 sobre 4. Aqui menos 1 e aqui também menos 1. Então, nós chegamos no seguinte limite. Limite de t elevado à quarta menos 1 sobre t elevado ao cubo menos 1. Aqui, quando t estiver tendendo a 1. Quando t estiver tendendo a 1, substituindo aqui, nós continuamos com a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Então, a gente saiu de uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 com raízes e chegamos numa indeterminação do tipo 0 sobre 0, só que agora com raízes. A gente sabe que para resolver esse limite aqui, a gente vai ter que fazer uma fatoração. Lembrando que nesta fatoração, o termo t menos 1, que é o t menos a, vai multiplicar outro termo que vai aparecer aqui no numerador e dar este polinômio. T menos 1 vai multiplicar outro termo que quando multiplicado por este polinômio vai dar t ao cubo menos 1. Prosseguindo, nós podemos observar que quando eu faço a divisão do polinômio t à quarta menos 1 por t menos 1, tá? Então, fazendo essa divisão de polinômios, vamos efetuar essa divisão aqui. Aqui eu vou ter que multiplicar por t ao cubo. T ao cubo vezes t à quarta vem para cá, menos t à quarta. T ao cubo vezes menos 1, menos t ao cubo vem para cá, mais t ao cubo. Este com este cancela. Vai ficar t ao cubo menos 1. Aqui a gente vai multiplicar por t ao quadrado. T ao quadrado vezes t ao cubo vem para cá, menos t ao cubo. T ao quadrado vezes menos 1 dá menos t ao quadrado, vem para cá, mais t ao quadrado. Este com este simplifica, sobra t ao quadrado menos 1. Multiplica por t vezes t ao quadrado, vem para cá, menos t ao quadrado. T vezes menos 1, menos t, vem para cá, mais t. Soma este com este, simplifica, sobra t menos 1. Quando você multiplica isso aqui por 1, fica 1 vezes t vem para cá, menos t. 1 vezes menos 1, vem para cá, mais 1. Somando, dá o resto zero. Então, eu tenho que este polinômio de grau 3 multiplicado por este polinômio t menos 1 vai dar t à quarta menos 1. Então, voltando aqui, nós vamos multiplicar t menos 1 por t ao cubo mais t ao quadrado mais t mais 1. Aqui nós temos uma divisão bem parecida com a do numerador, só que um grau abaixo do grau do numerador, aqui, grau 3. Aqui, se nós fizermos a divisão de t ao cubo menos 1 por t menos 1, nós vamos obter t ao quadrado mais t mais 1. T menos 1 com t menos 1 simplifica. Resolvendo este limite aqui, vamos fazer aqui em cima. Fazendo o t tender a 1, aqui vai ficar 1 ao cubo, mais 1 ao quadrado, mais 1, que é 4, sobre 1 ao quadrado, mais 1, 3.
Então, o limite desta função vai ser 4 sobre 3. O que a gente pode observar aqui é que o termo que está dentro da raiz, tanto no numerador quanto no denominador, é o mesmo. E aqui é o mesmo valor também, menos 1 e menos 1. Neste caso, este termo vai vir para o numerador e este termo para o denominador. Não é uma coincidência. Se fosse 5 e 4, o valor desse limite seria 4 sobre 5. E assim por diante. Neste próximo limite, tá, é um limite que apareceu apenas uma raiz cúbica no numerador. Lembrando que se fosse raiz quadrada, a gente iria racionalizar para resolver esse limite com indeterminação do tipo 0 sobre 0. Mas o fato de ter aparecido uma raiz cúbica, a gente vai ter que fazer uma mudança de variável. Quando eu faço a substituição do x igual a 0 aqui, vai ficar raiz cúbica de 8, que é 2. 2 menos 2, 0, sobre 0. Então, realmente nós temos a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Por conta da raiz cúbica, a gente vai fazer uma mudança de variáveis. Então, eu faço aqui, eu vou chamar 8 mais x, que é o que está dentro da raiz. Eu vou chamar isso aqui de t elevado a s. Como nós não temos duas raízes, então esse s vai ser o próprio valor aqui desse expoente aqui da raiz. Então, vai ser t elevado ao cubo. Nós vamos isolar esse x, porque no caso aqui nosso x está tendendo a 0, para a gente ver para onde o nosso t vai estar tendendo. Então, se eu isolo o x aqui nessa equação, nós vamos obter que x é igual a t ao cubo menos 8. Quando o x estiver tendendo a 0, t ao cubo menos 8 também vai tender a 0 por conta dessa igualdade. Agora, se t ao cubo menos 8 está tendendo a 0, é porque t está tendendo a 2. Porque daí fica 2 ao cubo 8, 8 menos 8, 0. Então, quando nós fazemos a mudança de variável, esse limite aqui, vai ficar com t tendendo a 2. No lugar de 8 mais x, a gente vai colocar t ao cubo. Raiz cúbica de t ao cubo é t. Então, fica t menos 2. Sobre x. Só que x, a gente fez a mudança de variável e a gente viu que x, ele assume o valor t ao cubo menos 8. Então, aqui nós ainda estamos com a indeterminação do tipo 0 sobre 0, só que agora sem raiz. Então, nós fazemos aqui uma fatoração, de tal modo que tenha que aparecer no numerador o termo t menos a, que é t menos 2, e no denominador o termo t menos a, que também é t menos 2. Então, aqui nós podemos reescrever limite com t tendendo a 2 da função t menos 2. Aqui eu vou colocar t menos 2 em evidência. E fazendo a divisão de polinômios, assim como foi feito nos exemplos anteriores, o termo que eu multiplico por t menos 2 para obter t ao cubo menos 8 vai ser t ao quadrado mais 2t mais 4. Para obter esse polinômio aqui, basta a gente pegar t ao cubo menos 8 e dividir por t menos 2. Então, daqui nós obtemos que t menos 2 dividido por t menos 2 é 1. Então, ficará o limite de 1 sobre t ao quadrado mais 2t mais 4, com t tendendo a 2. E calculando este limite, nós obtemos limite do quociente ao quociente dos limites, limite de constante à própria constante. Então, limite de 1 é 1 sobre limite de t ao quadrado mais 2t mais 4, quando t estiver tendendo a 2, vai ficar 2 ao quadrado, 4, 2 vezes 2, 4,
mais limite de 4, que é 4. Então, esse limite aqui, ele vale 1 sobre 12. Até a próxima aula.